Oi, gente, boa tarde. Atendendo aqui ao convite da minha querida amiga e irmã Dora, teríamos uma palestra agendada com vocês na semana passada, lá no SELEC, mas graças a esse afastamento social que nós estamos precisando cumprir, não foi possível a realização da palestra presencial. E eu ganhei de presente esse convite de gravar alguns minutos para que a gente pudesse conversar um pouco sobre o tema que seria trabalhado lá na oportunidade passada. E é com muita alegria e muita gratidão que eu estou aqui mais uma vez, refletindo junto com vocês um pouco sobre essa nossa doutrina consoladora, sobre as reflexões que precisamos ter acerca das leis que direcionam as nossas existências, para que a gente possa conduzi-la da melhor forma possível. Bem, o tema de hoje, me passado, foi atributos da divindade. É um trecho do Livro dos Espíritos que engloba as questões 10 a 13. Então eu sugiro que ao final da nossa reflexão, ou quando vocês puderem, peguem o Livro dos Espíritos, façam a leitura das questões mencionadas para que vocês possam assimilar da melhor forma, tá bom? Gente, falar de Deus não é fácil. Não é fácil porque não é fácil a gente falar daquilo que a gente não conhece em profundidade. A questão 10 do Livro dos Espíritos, ela trata sobre a compreensão de Deus. E os espíritos superiores, eles são muito claros quando eles dizem que falta-nos o sentido para compreender Deus. Bem, nós já sabemos, lá a primeira questão do Livro dos Espíritos, tá ele aqui, que é Deus. Nós já sabemos que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Isso nós já sabemos. Mas para podermos compreender Deus, falta-nos ainda esse sentido, essa sensibilidade, por causa da condição ainda de espíritos imperfeitos que nós somos. Eu complementaria, o nosso raciocínio, dizendo que falta-nos a maturidade necessária para entendermos Deus em sua plenitude, falta-nos o devido esclarecimento e falta-nos a ascensão. Essa ascensão, eu me refiro a ela como a purificação que nós todos passaremos quando alcançarmos a angelitude. À medida que nós vamos nos depurando como espíritos imperfeitos que somos, nós vamos nos distanciando das sombras que ainda habitam em nós, dando espaço para que a luz que nos compõe na nossa essência, conquistada e fortalecida pelas nossas aquisições morais, das nossas lutas, das nossas superações, do nosso dia a dia, essa aquisição, essa luz vai fazer com que a gente progrida moral e espiritualmente, e quanto mais progredirmos, mais próximos nós vamos ficar da divindade e, consequentemente, teremos mais condições de compreendê-la. Usamos o termo perfeição para definirmos Deus, para nos fazer entender da melhor forma possível. Contudo, a espiritualidade superior nos diz que perfeição é o termo mais adequado para nós, na nossa condição atual, dentro do nosso vocabulário, do nosso conhecimento, mas que perfeição ainda está muito aquém de Deus. Temos muito ainda o que conhecer do Pai. Mas, por ora, o termo perfeição, ele está tranquilo, ele se adequa muito bem. Nós ouvimos dizer sempre que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E justamente por a gente não conhecer Deus na sua essência mais verdadeira, mais plena, nós invertemos os papéis. Costumamos fazer
interiorizar aquele sentimento que a gente conhece bem. Então, como nós acreditamos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas nós não conhecemos Deus, nós temos uma leve e sutil ideia, a gente inverteu o papel e fizemos Deus a nossa imagem, porque é a nossa imagem que nós conhecemos. É o nosso temperamento, as nossas falhas, as nossas faltas, não é? Então, o que é que acontece? A gente aprendeu a temer Deus, a ter medo de Deus, porque nós tememos as nossas reações mediante várias situações, diversas circunstâncias. Aprendemos que Deus castiga. Muitos acreditam que Deus castiga, mas acreditam porque nós castigamos. Então, se eu faço Deus a minha imagem e semelhança, porque eu sou a imagem e semelhança dele, se eu castigo, é natural que eu acredite que Deus também castiga. Eu também acredito que Deus se vinga, porque eu, em minha inferioridade, diversas vezes tenho vontade de me vingar daquilo que foi feito contra mim. Quantos, meus irmãos, acreditam que estão condenados eternamente porque erraram? Quantos acreditam no sofrimento sem fim? E tem uma historinha que eu sempre conto, que aconteceu comigo numa casa espírita, eu acho que talvez até eu já tenha contado para vocês, que certa vez numa palestra falávamos sobre perdão, falávamos sobre a ascensão espiritual do ser, quando um irmão lá na assistência levantou a mão e disse bem sinceramente: Ida, nós estamos todos condenados. E ele usou a palavra condenado na acepção mais negativa, né? De que não tem jeito mesmo. E naquele momento eu dei um sorriso e concordei com ele. Eu disse: você está certo, meu irmão, nós estamos condenados. Eu acredito que ele não esperava essa minha reação. Então ele arregalou os olhos e disse assim: estamos? E eu disse: deixa eu complementar. Estamos sim, mas não da forma como você está pensando. E como muitos de nós pensam. Nós estamos condenados a uma coisa chamada felicidade. Porque Deus nos criou para sermos felizes. Não foi para a gente viver sofrendo. O sofrimento, a dor que nos visita, é consequência das escolhas equivocadas que nós fizemos. Pelo livre-arbítrio que Deus nos concedeu. Mas Ele não nos quer sofrendo. Tanto que nos dá sempre novas oportunidades de recomeço. Aquela história de deixar para segunda-feira, para o mês que vem, para o ano que vem, é bobagem nossa. Porque o recomeço, ele pode ser feito agora, nesse instante, desde que eu decida que preciso recomeçar. A dificuldade de perdoar e de esquecer o mal que nos fazem, ela está diretamente relacionada com essa questão da gente achar que está condenado eternamente. Porque nós temos essa dificuldade de perdoar e de esquecer o mal que nos foi feito. Não considerando o convite e a orientação do nosso mestre Nazareno de que deveríamos retribuir todo o mal com o bem. E ele foi além. Jesus nos pediu para amarmos-nos uns aos outros como nós nos amamos. E ele ainda foi além. Ele pediu para que nós amássemos os nossos inimigos. A partir do momento que a gente para refletir sobre o amai vossos inimigos, a gente não pode continuar considerando a possibilidade de retribuirmos o mal revidando com outro mal. Então, essa questão é preciso que fique muito clara para nós. Nós estamos construindo uma nova página de nossas existências a cada dia. Se ontem eu fiz o mal, hoje eu tenho a oportunidade de não repeti-lo. Se alguém chega e me bate a face direita, o mestre pede, oferecei também a esquerda. Então, por que não fazê-lo? Por que nós ficamos marcando tempo
no mesmo lugar, porque nós não nos colocamos na condição de abraçarmos as mudanças necessárias que precisamos realizar para o nosso próprio crescimento e, consequentemente, para a nossa felicidade. Sim, a nossa felicidade, a qual estamos todos condenados, ela está nas nossas mãos. Depende única e exclusivamente das escolhas que nós fizermos e da forma como nós vamos direcionar as nossas existências. Quanto à percepção de Deus, de percebermos Deus, é muito difícil quando a gente se coloca de uma forma muito materialista ante a vida. Mas é impossível nós não observarmos um novo amanhecer, um lindo pôr de sol no final da tarde, não observarmos o nascimento e desenvolvimento de uma criança no ventre de sua mãe, o florescer de um campo, a singeleza e a beleza de cada florzinha, por menor que seja, cheia de detalhes. É impossível nós olharmos para o céu à noite, para aquele firmamento infinito, cheio de estrelas, e não percebermos Deus ali. Não tem como, meus irmãos. Deus está em nós. Deus está em tudo. Deus está em mim. Deus está em você. Deus está na flor que nasce, no irmão que desencarna. Porque esse irmão que desencarna, ele está deixando para trás aquela veste grosseira que foi o corpo físico, que lhe serviu de instrumento durante muito tempo para a sua evolução moral, e está retornando para casa o seu espírito imortal, criado por Deus, para ser feliz. Fomos criados para isso. E Deus, em sua infinita misericórdia, em seu imenso amor por cada um de nós. Imaginem que nós vivemos num planeta cuja categoria de classificação ainda é tão baixa. Nosso planeta ainda é um planeta de provas e de expiações. E ainda assim, quanta beleza nos deslumbra para aqueles que têm olhos para ver. Para aqueles que se dispõem a olhar para o céu e encontrar a beleza da vida, o traço de Deus, nas cores que enfeitam a natureza e que não tem artista qualquer, por melhor que seja, que consiga alcançar aquela tonalidade. Porque aquela tonalidade foi criada pelo nosso Pai, por Deus, que nos ama infinitamente. À medida que nós nos elevamos moral e espiritualmente, nós vamos conhecendo um pouco mais de Deus e vamos entendendo-o cada vez mais. Esse Pai que nos ama, esse Pai que se preocupa com cada detalhe de nossa vida, que nos presenteou com quantas existências forem necessárias para que nós tenhamos condições de chegar a Ele, através do nosso progresso moral e espiritual. Esse Pai que nos presenteou com a bênção de um amigo constante do nosso lado, que cada um de nós tem, que é o nosso anjo da guarda, é o nosso guia espiritual, amigo protetor, chamem como quiser, mas ele está do nosso lado, todos os instantes, na intenção de nos orientar, de nos intuir, de nos fortalecer nos momentos em que estamos prestes a cair, de nos ajudar a erguer a cabeça pós-queda e nos mostrar que, apesar dos deslizes, nós podemos recomeçar. Eu queria ler para vocês uma historinha que eu acho que tem muito a ver com o nosso tema de hoje,
E ela diz assim: havia um pequeno menino que queria se encontrar com Deus. Um dia, encheu sua mochila com pastéis e suco e saiu para brincar no parque próximo à sua casa. Lá chegando, encontrou um velhinho sentado no banco, olhando os pássaros. O menino chegou perto, sentou-se junto do velhinho, abriu sua mochila e ia tomar o primeiro gole do suco quando olhou para o velhinho e imaginou que ele poderia estar com fome. Então, ofereceu ao velhinho um pastel. O velhinho, muito agradecido, aceitou o pastel e sorriu. Seu sorriso era tão incrível que o menino quis ver de novo. Então, lhe ofereceu também o suco. Mais uma vez, o velhinho estava tão feliz e retribuiu-lhe com um lindo sorriso. O menino estava felicíssimo. Não acreditava num sorriso tão lindo como aquele. Ficaram ali sentados no banco do parque, sorrindo, comendo pastéis e bebendo suco pelo resto da tarde, sem falarem absolutamente nada um com o outro. Quando começou a escurecer, o menino resolveu voltar para casa. Mas antes de sair, foi até o velhinho e lhe deu um enorme abraço. Aí, o velhinho retribuiu com o maior sorriso que o menino já havia recebido. Quando o menino chegou em casa, sua mãe ficou surpresa com tamanha alegria e felicidade que ele demonstrava e lhe perguntou: "O que você fez hoje que te deixou tão feliz?" E ele respondeu: "Passei a tarde com Deus. Você sabia que ele tem o sorriso mais lindo que eu jamais vi antes?" Enquanto isso, o velhinho chegava na sua casa, também radiante de alegria, com um lindo sorriso estampado no rosto. E o seu filho, ao encontrá-lo, perguntou: "Pai, por onde esteve que está tão feliz?" E o velhinho respondeu: "Comi pastéis e tomei suco no parque com Deus a tarde toda." Você sabia que ele é mais jovem do que eu imaginava? Vejam que linda história, que demonstra... Alguém poderia virar para aquela criança e dizer que ele não viu Deus naquele velhinho, no sorriso daquele velhinho, ou virar para aquele velhinho e dizer a ele que Deus não estava naquela criança? Ambos estavam corretos, ambos passaram a tarde com Deus. Enquanto nós não temos condições de entendermos e de conhecermos Deus plenamente, como Ele o é, como nós chegaremos a conhecer um dia, assim como o Mestre Jesus já conquistou essa possibilidade e deixou bem claro quando ele disse: "O Pai e eu somos um." Enquanto não atingimos esse nível de evolução e de pureza espiritual, continuemos buscando Deus nos sorrisos, na beleza da natureza, na certeza de que tudo o que nos acontece respeita uma programação, um planejamento, que não há injustiças, que não há privilegiados na criação. Todos nós temos a liberdade de fazermos as nossas escolhas, mas a justiça nos faz sermos responsáveis por essas mesmas escolhas. Então, se hoje eu choro, a responsabilidade é minha, não é de Deus. Se hoje eu experimento momentos de paz e de alegria e de confiança, é porque eu já tenho um pouco da certeza de Deus em mim. Que possamos, meus irmãos,
seguir as orientações do Mestre, retribuindo sempre o mal com o bem, buscando encontrar Deus em tudo, em todos. Lembrando que o primeiro mandamento que o Mestre nos trouxe foi o de amar Deus acima de todas as coisas. Ele, que é o nosso Pai, que nos criou. Eu até ouso dizer que nós somos o projeto mais incrível de Deus. Se Ele, que nos tem como seus herdeiros, que nos deu a condição de chamá-lo Pai, consequentemente, fazendo-nos filhos dele, Ele não iria se preocupar conosco? Claro que sim. Então, que nós possamos entender, pouco a pouco, lentamente, mediante as nossas condições, nos permitam atingir quem é Deus, que é Deus, onde Ele está. E enquanto isso, espalhemos sorrisos, permitamos que os outros que cruzarem o nosso caminho encontrem Deus em nós, porque Ele também está dentro de todos nós. Então sejamos nós uma fonte de luz para que os nossos irmãos encontrem Deus e busquemos também nesses nossos irmãos, ainda que de forma muito sutil, mas que encontremos Deus também em cada um deles. Muita paz, meus irmãos. Muito obrigada mais uma vez por essa oportunidade. Um beijo grande para a Dora, para todos que fazem o Selec, essa casa que eu já amo imensamente, tanto a casa como cada um dos trabalhadores. Obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui, falando em Jesus, estudando o Evangelho, conhecendo as leis da vida, sob a luz que a doutrina dos Espíritos nos oferece, para melhor entendermos cada coisa que nos compõe. Beijo no coração de cada um. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.